certo? Por quê? O que a polícia faz? A polícia, a justiça e o sistema penal institucionalizam a violência, certo? Por quê? Porque a sociedade ela é violenta e a política é a organização dessa violência. O que o nosso regime democrático faz? Ele institucionaliza isso. Entendeu? Então, por exemplo, a justiça, ela não existe para ser justa. Ela existe para que possa haver o mínimo de convivência social e você consiga minimamente trabalhar, levar seu filho na escola, etc. e tal. Entendeu? O sistema penitenciário, ele não serve, como muitos romantizam, idealizam, para reeducar, para recuperar, para reinserir o indivíduo na sociedade. O nome já diz, é penitenciário. Ele existe para o cara cumprir a pena. Robótico, né? Você entendeu? Ou seja, ele tem que ficar neutralizado, privado da liberdade dele. Por quê? Porque ele oferece um risco à sociedade. Exatamente. Então, o que determina a minha, a sua e a liberdade de todo mundo é o limite da lei. Exatamente. E a polícia está na frente, é a instituição que está na frente dessa guerra diária, né? Como dizia Spinoza, por exemplo, né? Para citar uma fala bem interessante dele, ele dizia o seguinte, né? Os homens são maus por natureza, porque estão sujeitos a paixões e temperamentos. Mas como querem sobreviver, fazem um pacto social. Certo? Ou seja, o perigo, ele vem do próprio ser humano, né? Como dizia Hobbes, né? O homem é o lobo do homem. Então, a gente que trabalhou nessa linha de frente, a gente que viu o quão escandalosa é a violência, né? O quão banal ela é para o criminoso, porque o criminoso, diante de uma frustração, uma mera frustração, ele mata, ele rouba, ele estupra. E quem vai organizar isso daí para que a gente possa ter um mínimo de convivência? São as instituições. Com certeza. E a polícia está na frente disso aí. Com certeza. Exatamente. Só um adendo assim, dentro da filosofia. Muitos que são da esquerda, que gostam de Emile Durkheim, né? Como o nosso comandante falou. Durkheim, ele foi um cara que ele abdicou da vida dele. Tem muita gente que chama ele de vagabundo, né? Que chama ele que ele não trabalhou, que ele não estudou, que ele não... Ele estudou até demais. Mas que ele vivia na casa da mãe, porque ele abdicou dos processos normais da vida para desenvolver esse tipo de pensamento. Para quem não estudou filosofia, procurar entender um pouco de Emile Durkheim, Thomas Hobbes e outros filósofos famosos, né? Assim, muitos filósofos, eles abdicaram das suas próprias vidas para desenvolver essa linha de pensamento para que a sociedade se desenvolvesse. Então, tem muita gente de esquerda que prega uma cultura que não é... Não estou falando de política aqui, eu estou falando de entendimento, né? Entendimento social, político, né? E isso que o nosso comando falou é muito importante, né? São pessoas que abdicaram das suas vidas para elucidar fatores que eram contribuintes para a nossa sociedade evoluir, né? Como ele citou o policial, militar, cita os fatores sociais, aquilo que a sociedade... Tem um outro filósofo, que eu não vou lembrar o nome, o senhor vai lembrar, ele fala aquilo, o homem, ele nasce mal, ele nasce bom, a sociedade o corrompe. Isso é Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Então, esse apontamento é muito importante, por quê? Homens que não viveram hoje, a sua vida, eles declararam a sua vida para a sociedade, né? Porque até hoje, essa fala, ela está de alguma forma, essa fala é atribuída a ele, né? E de alguma forma ela está introjetada na cabeça das pessoas, né? Porque é muito fácil você romantizar isso, ou melhor, você até dizer, não, isso aí é fato, porque você vê o bebezinho, como que aquele bebezinho nasceu mal, como é que, né? Porque ele nasceu na periferia. Mas veja bem,
a gente, na prática isso não se traduz. Né? Porque, Isso é índole, todo é homem caráter. nasceu bom, a sociedade o corrompe. Não. Tem pessoas que nascem más. A índole. Entendeu? É a índole. A criminologia... Veio, exatamente. A criminologia, veio com defeito de fábrica. ela tenta explicar esses fatores Isso. que determinam o criminoso, É. né? Aí a gente tem lá as 4 vertentes, que é o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. E a polícia, ela faz parte do controle social, assim como a justiça, a Sim. casa, tudo que o senhor tinha falado. Sim. Mas são vários fatores que contribuem para que a pessoa ela tenha aquele instinto criminoso. Maléfico. Não tem como, até hoje, a criminologia ela não definiu que o criminoso tem a teoria que é a teoria psicossocial, esqueci agora o termo correto, que ele nasce com aquela gênese. É o cara que é criminoso, que tem um filho, o filho ele nasce, assim como uma criança ela herda determinadas características. Isso aí é até bíblico, né? Se falar em maldição hereditária. E aí a pessoa ela acaba nascendo com aquela gênese criminosa, aquele instinto predisposto para violência, para cometer algum determinado delito. É uma coisa assim que a criminologia ela vai tentando pelo estudo justificar, mas são vários fatores. São vários fatores. E a polícia ela acaba lidando com isso cotidianamente. Né? É uma coisa que não é inevitável. Faz parte do contrato social, né? Existe e tem que lidar com isso, né? O que eu acho bacana? O Dr. Flávio Gicovati, que foi um médico psiquiatra brasileiro, um dos maiores intelectuais desse país, falecido em 2017, ele tem uma obra muito interessante e nessa obra ele divide a humanidade em 5 grupos, certo? E aí, veja, isso não é nenhuma teoria, isso é um fato. Você vê isso na prática, né? Testado, repetido, observado, né? Então, o primeiro grupo é um grupo de pessoas que estimam, não dá para saber o número exato, estimam que seja cerca de 0,5% da população mundial, que são indivíduos que têm ausência de medo. Beleza? Caramba. Interessante. Aí, esses indivíduos, eles compõem boa parte da população carcerária, certo? Aí você fala, porra, então, quer dizer, o criminoso ele tem ausência de medo? Então o criminoso é corajoso? Não. Ausência de medo não é coragem. Coragem é virtude. Coragem é você prosseguir apesar do medo, certo? E ela é uma virtude. E o criminoso não tem virtude nenhuma. O criminoso sempre é covarde, sempre é mau caráter. O criminoso sempre é um perigo para a sociedade, sempre é um prejuízo para a sociedade. Ele não agrega absolutamente nada. Não liga para os valores morais. Exatamente. Aí, esse pequeno grupo que estima-se corresponda a 0,5% da população mundial, ele tem ausência de medo. A gente vê isso na prática policial. A gente vê isso na prática policial. Por quê? Porque eu lembro de uma ocorrência muito interessante de um sub-amigo meu, que ele estava em casa, reformando a casa tal, e o pedreiro foi embora. E passado alguns minutos ele escutou um barulho no portão, que não tinha instalado o motor elétrico, ele escutou alguém abrindo o portão. Quando ele pôs a cabeça na janela da cozinha assim para olhar no corredor, ele já viu o ladrão subindo com a arma em punho. Certo? E ele diz que por instinto ele gritou: "Aí, ladrão! Aqui é polícia!" Diz que o ladrão levantou a cabeça e falou assim: "Eu vou tentar a sorte." Percebe? A ausência de medo, né? Tipo, eu vou tentar a sorte, tá blefando, né? Essa ocorrência teve um desfecho muito interessante.
Porque a mulher do sub era polícia também, era sargento. Eita, que delícia. E ela estava mais para dentro da casa, no quarto e tal. E ela ouviu aquilo, ela já pegou a arma dela e foi em direção à cozinha. E nisso o sub entrou gritando para ela, é ladrão, tem ladrão. Já cruzou com ela no corredor assim. Ele tinha trancado a porta da cozinha, mas a janela ficou aberta. A janela da cozinha. E o cara foi pular para dentro. Pulou. Mas não deu nem tempo. Ela deu 2, um pegou na parede, outro pegou na perna. Eita. Aí ele me contando, ele falou assim, Serrato, arrancou um naco de carne do cara, estourou a artéria femoral dele, que ele caiu de volta pro corredor, levantou, não chegou a dar 5 passos. Já a pressão caiu, né? Porque o sangue... CPF cancelado. Então, assim, esse indivíduo, que a gente fala com outras Ausência palavras, de medo. a criminalidade está abusada, né, e tal. Não, é que alguns Existe desses esse indivíduos percentual. têm ausência de medo. É esse meio Mas, por cento. mas o senhor falou e tem todo sentido. Porque muitos morrem quando vai roubar e acaba lhe deparando com polícia, paisano, e acaba falecendo ali, tomando tiro, tomando uma invertida. Mas quando ele sai para roubar, ele sabe que tem esse risco. Ele sabe que ele pode lidar com uma situação dessa.